senador Márcio Lacerda, do Mato Grosso. O que representou o dia de hoje para o Pantanal Mato Grossense? Realmente é muito importante. A história da preservação do Pantanal não é uma medida concreta na formação do Pantanal do Patrimônio Nacional. Acho que há necessidade realmente de se compatibilizar essa atividade econômica exercida há mais de 200 anos no Pantanal com a preservação. Eu acho que, aliás, é um dado interessante a se analisar a configuração típica do Pantanal, que sempre conviveu com uma das áreas mais compatibilizadas da atividade econômica com a preservação da natureza é a que foi desenvolvida. Então, como fica o homem pantaneiro? Eu acho que o homem pantaneiro compatibiliza o seu trabalho com a preservação. Aliás, o homem pantaneiro sempre foi Ele extremamente permanece integrado. no Pantanal mesmo ele sendo patrimônio da União, ele continua no Pantanal? Eu acho que deve continuar. E as mineradoras? As mineradoras é outro problema muito mais grave, eu acho que não, já é uma questão fora. Essa Constituição vai ajudar na questão das mineradoras? Há necessidade de se definir a preservação do meio ambiente, a preservação do Pantanal, que é inequivocavelmente um patrimônio da humanidade. E tudo que for feito no sentido de se preservar o Pantanal é importante. Valeu o Pantanal, Alerta Brasil para o Pantanal? Claro, valeu. Foi importante? Sempre importante fazer trabalho. Especialmente de você. Obrigada, Márcio. Tá? Muito obrigada. Fica com esse. Tá. Deputado Antério Paes de Barros, do Mato Grosso. Como fica o Pantanal a partir de hoje com essa votação? Eu acho que o Pantanal precisa ser preservado. A Constituinte está garantindo meios para a preservação do Pantanal, juntamente com a floresta amazônica, a Mata Atlântica. O Pantanal também está sendo visto e reconhecido como um patrimônio nacional. Eu acho que essa é uma grande conquista, porque realmente a humanidade não tem o direito de destruir aquilo que ela não construiu. Quer dizer, não tem o direito de destruir esse ecossistema que é único no mundo. Como fica o homem pantaneiro nessa questão do Pantanal, patrimônio da União? Eu acredito que fica valorizado. Eu acho que o homem vai viver de acordo com o seu próprio costume, de acordo com a vida que ele sempre teve dentro do Pantanal mato-grossense. O homem pantaneiro nunca agrediu o Pantanal. Claro. As agressões ao Pantanal elas sempre vieram de fora. Então eu tenho certeza absoluta de que o Pantanal vai ser preservado. Não é que ele vai ser intocável, mas ele vai ser preservado para que se desenvolva dentro do seu habitat natural, sem nenhuma agressão ao meio ambiente. Eu acho que esse foi, sem dúvida, um grande avanço que a Constituinte deu ao Brasil. Uma outra questão. E as mineradoras? Eu acho que as mineradoras vão ter que entender que entre o lucro e a vida tem preferência. O Brasil precisa ter uma política mineral, o próprio estado do Mato Grosso precisa de uma política mineral, mas aí tem uma opção a fazer. Eu acho que entre o lucro e a vida, a opção clara, correta é a vida. E essa foi a opção da Constituinte. Certo. Esse projeto ajudou? Ajudou, esse projeto ajudou, sensibilizou. Eu tenho certeza absoluta que a publicação que nasceu da consciência da nossa gente, que teve respaldo em setores da imprensa brasileira, foi de fundamental importância para que os constituintes tomassem conhecimento do que era o Pantanal. A Assembleia Constituinte, ela, apesar de criticada, ela teve a vantagem não só de trazer o Brasil aqui para dentro, mas também de levar os constituintes aos locais onde deveriam realmente ser levados para que eles constatassem em loco os problemas brasileiros. No Pantanal, nós tínhamos inicialmente na Comissão do Meio Ambiente discussões onde constituintes que têm a vida defendendo o meio ambiente se surpreenderam quando tomaram contato, aquele contato direto para ir ao Pantanal. Essa não adianta, ninguém vai conseguir em livro descrever o Pantanal. Ela é uma experiência que precisa ser vivida, precisa ser conhecida para que se possa ter noção da grandiosidade daquele ecossistema. Obrigada. Por favor, Tchau. Ted. Obrigado. José Gemesa, deputado federal do Partido Socialista. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Com a votação de hoje, a respeito da questão do meio ambiente, como é que você vê o futuro do meio ambiente no Brasil? Eu acho que nós demos um passo, apenas um passo, e alcançamos um degrau importante. Tem muita coisa pela frente, porque o grau de destruição
do meio ambiente, a visão predatória, a visão meio pirata, a visão utilitarista de ocupar tudo, de destruir tudo, objetivando o resultado imediato e nem nada a longo e a médio prazo, criou uma degradação deste país, e principalmente do meio ambiente, dos seus recursos naturais, que vai precisar um processo de reorganização, de preservação, de criar novas condições. Principalmente, eu acho que o fundamental é criar uma mentalidade que inverta essa concepção utilitarista e predatória do projeto econômico brasileiro. Eu acho que a votação de hoje foi importante porque ela inverte, ela inicia a inversão dessa rotina, desse cotidiano de destruir aquilo que é um bem do país, da humanidade, como a floresta amazônica, como o Pantanal, como a Mata Atlântica, como os animais. Quer dizer, tudo isso que foi destruído, acho que a gente inicia o movimento pela preservação e pela recuperação. Queria lhe fazer uma pergunta específica. Nosso trabalho é voltado ao Pantanal e à comunidade pantaneira. A gente trabalha com a comunidade. O Pantanal tem algumas diferenças em relação a qualquer outro espaço de meio ambiente ecológico brasileiro. Porque ele tem o seu habitante, tem a sua comunidade que vive lá há 200 anos. Como é que você vê essa questão de hoje em relação ao Pantanal? Em primeiro lugar, acho importante, inclusive, essa especificidade de tratar o Pantanal como uma questão particular, específica, que precisa ser defendido, preservado e principalmente recuperado, porque é um crime que fizeram com o Pantanal. Então esse movimento de recuperação enquanto uma totalidade específica no Pantanal, eu acho muito importante, quer dizer, não diluir no universo da generalidade, nem também fazê-lo ser destruído na visão específica e utilitarista do capitalismo brasileiro. Muito prazer. Como é que o senhor vê o futuro do Brasil na área da ecologia e do meio ambiente, desse país tão rico, depois da votação de hoje? E mais especificamente, em relação ao Pantanal do Mato Grosso? Bom, com muita apreensão, mas a partir da votação desta emenda constitucional, esse capítulo, que votamos por acordo, com ampla proteção ao meio ambiente, à ecologia, e principalmente destacando a região do Pantanal como patrimônio nacional e como área de defesa quanto ao meio ambiente e aos seus recursos naturais, eu já começo a ter mais otimismo. Há algum tempo, a questão de um mês, um pouco mais, aprovamos um projeto de lei, fui eu até o responsável, não só pela urgência, como pelo encaminhamento e defesa, um projeto de lei de autoria do ex-senador José Fragelli. E esse projeto de lei forneceu ao Estado de Mato Grosso, especificamente ao Pantanal, um grande instrumental de defesa contra aqueles não só que poluem, como os que destroem e os que liquidam a fauna pantaneira. Estão proibidos por esta lei que hoje está em vigor, foi sancionada pelo presidente Sarney, estão absolutamente proibidos o comércio de couro de répteis anfíbios, totalmente proibida a pesca durante a piracema, durante os defesos, mais ainda a pesca predatória com explosivos, redes, arrastões, enfim, há uma série de providências nesta lei hoje em vigor que chegam inclusive a penas de reclusão de 2 a 5 anos. Basta apenas agora a educação popular e a conscientização da polícia e da fiscalização para que se exerça um real controle em relação àqueles que atentam contra a natureza, que estão destruindo as nossas últimas reservas. E em relação ao Pantanal especificamente, como é que o senhor vê a relação harmoniosa e pacífica entre a questão do patrimônio histórico, de ser um patrimônio histórico da nação, e da convivência com a comunidade pantaneira, que existe há 200 anos e que lá vive e que preservou harmoniosamente por tanto tempo o Pantanal, diferente de todas as outras regiões ecológicas? Bom, o que pretendemos não é que seja um patrimônio histórico, que seja considerado um patrimônio nacional no sentido da preservação ecológica. E é claro que a exploração do Pantanal não contraria a preservação do meio ambiente. O que é preciso entender
O que é exploração? Exploração não é fazer um garimpo usando mercúrio na hora de se apurar o ouro ou o metal que se busca. Explorar é explorar através dos meios civilizados, compatíveis com a preservação da natureza, da fauna, da flora. Isso sempre foi feito. O gado que se cria no Pantanal não combate, não contraria a vocação natural do Pantanal. O peixe que pode ser pescado artesanalmente também não vem contra, não vem dizimar a fauna ou o estoque pesqueiro. O que é preciso que se faça tudo é com equilíbrio, é com consciência de preservação. E, portanto, eu acredito que pode tudo ser feito no Pantanal. Pode-se plantar, pode-se colher, pode-se criar, pode-se explorar, pode-se até minerar, sem se dizimar, no entanto, a fauna, sem se liquidar com a flora. Obrigada.